Bom, então, continuando aqui, uma definição muito importante para nós, né, dos conceitos de ácidos e bases, é a aproximação de Pauli. Linus Pauling, aquele famoso químico, né, que tem trabalhos na área de bioquímica, ele quase foi um dos descobridores da estrutura do DNA, tem teoria de ligação, tem um monte de coisa aí de estudos dele, um cara fantástico. E também na área de psicologia, as outras áreas além, né, da química. Depois vocês fazem um estudo sobre Linus Pauling aí quando vocês tiverem um tempinho, tá certo? Bom, então a definição da regra de Pauli, ele diz que um óxido ácido ele tem a sua força baseada no número de oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver, maior como esse oxigênio tem uma grande capacidade de atrair para si densidade eletrônica, ele vai fazer essa ligação hidroxila ficar mais fraca. Ou seja, vai ionizar facilmente, aumentando a força do ácido. Então, por exemplo, o ácido perclórico, ele é um dos ácidos mais fortes que tem. Se deixar ele cair na sua mão vai virar um bando de ossos. E olha lá se não destruir seus ossos. Porque ele come matéria orgânica sim, né? Ele ataca a matéria orgânica com uma força do mundo. É um ácido extremamente perigoso de manipular. Ele tem 4 oxigênios. Então esse hidrogênio aqui, ele que está numa hidroxila, no grupo hidroxo, são 3 grupos oxo, esse hidrogênio vai estar facilmente ionizável. Olha o pK dele, grande e negativo, para ácido forte, né? Lembrando lá das nossas definições matemáticas, tem a log na cabeça, tá bom? Então ele é muito maior do que o próximo, que é o ácido clórico, que depois vai ser maior do que o cloroso e depois do hipocloroso. A sequência de ácido sulfúrico você tem que o ácido sulfúrico ele é maior do que o ácido sulfuroso. E o ácido nítrico também a acidez é maior do que o ácido HNO2. Então, o que Pauli fez? Ele criou uma aproximação para calcular o quanto é forte um ácido, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, tá gravando? Tá gravando? Não, não tá gravando. Não gravou, né? Ah, está gravando sim. Desculpa, tá? Tá gravando sim. Então a aproximação de Pauli é pK próximo de 8 menos 5. A aproximação que Pauli determinou através de seus estudos, suas experiências. Valores experimentais e, claro, ele fez uma aproximação teórica. O pK é dado aproximadamente como 8 menos 5p. Quem é esse P? P é o número de grupos oxo, é o grupo de oxigênio com dupla ligação ligada ao átomo central, que vai dar força do ácido. É esse grupo, são esses grupos oxo aqui da estrutura. Então, se você for ver aqui, por exemplo, a teoria dele, né? Alguns resultados teóricos que ele conseguiu. Os valores sucessivos de pK, pK1, pK2, pK3, etc., dos ácidos polipróticos, ou seja, aqueles que têm mais de um grupo OH ionizável, Q maior que 1, aumento de 5 unidades para cada transferência sucessiva de prótons. Então, por exemplo, né, se você vai um, que tem um grupo de ácido que não tenha grupo oxo, a faixa de pK deles é na ordem de 8. Se você vai naquele mesmo grupo, né? Se você vai daquela mesma espécie, daquele mesmo átomo central. Se você adiciona um grupo oxo, o pK já, um grupo, aí o pK já vai para 3 unidades. Se você vai para dois grupos oxo, P igual a 2, aí você tem menos 10 mais 8, vai dar um pK de próximo de menos 2. Então você vai aumentando a força do ácido. Um exemplo aqui é o ácido sulfúrico.
O primeiro pK dele é baseado calculado via dois grupos P, né, dois grupos oxo, aqui os dois grupos oxo, e dois grupos hidroxo, Q igual, desculpa, P igual a dois grupos oxo, né? E Q é o grupo hidroxo, 2, mas que não entra na formulinha dele, na aproximação dele. Então, qual é o valor de pK? Se P é igual a 2, vai dar um pK próximo de 2. Aí vamos ver aqui para o ácido sulfúrico. Para o ácido sulfúrico, no caso é lá naquela outra tabela, né? Deu próximo de 2. O ácido sulfúrico aqui, ó, o experimental, menos 2. Então é uma aproximação que cai bem, tá certo? Claro, nem todos, mas a maioria sim. Vamos olhar aqui, analisar essa figura aqui. Aqui é o cálculozinho ainda no ácido sulfúrico, o pK2, né? O pK2 dele você pegar o pK1 anterior e somar de 5, ou seja, o pK2 dele é de mais 3. Mais 3, se você grava mais 3, se você vier aqui nessa tabela, o pK2, o ácido sulfúrico, o pK1 dele é menos 2, o pK2 é de 1,92 do monohidrogênio sulfato. 1,92 para uma aproximação teórica tá muito bom, né? Então, o experimental dele é 1,9, lá daquela tabela lá anterior, e o calculado pela aproximação de Paulo deu mais 3, então está razoavelmente próximo, já considerando aí, já que é uma aproximação teórica, né? Uma aproximação teórica para bater numa experimental, né? Tem suas considerações, e aqui entre mais 3 e mais 1,9 está bem próximo. Aqui nós temos vários exemplos com valores de P de grupo óxido 0, 1, 2, 3. Aqui estão as respectivas espécies, né, de oxoácidos, né, que tem grupo dupla O. Hidroxoácidos também, né? Aqui tem aqui, por exemplo, ó, o do silício, do telúrio, do boro, e os seus valores, né, de pK, tá certo? Então aqui você tem, por exemplo, vamos pegar aqui do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é esse daqui, baseado nesse cálculo, dá 2,1, 7,4 e 12,7. 7,1, 7,4 e 2,7. Compara aqui com a tabela experimental. Ácido fosfórico, você tem aqui fosfórico 2,12, está próximo, lembra? Depois o próximo, o hidrogênio fosfato, vamos ver se tem 12,7. O monohidrogênio fosfato, dihidrogênio fosfato, desculpa, 7,21, está próximo do valor lá. E o dihidrogênio fosfato, 12,7. Todos os valores bem próximos lá dos valores experimentais, dos valores aproximados de Pauli. Tá certo? Tem uma regrinha que, voltando aqui, então esses valores aqui para ácido fosfórico bateram lá com os valores experimentais. Aqui é o calculado. Desculpa, né? Aqui, considerando o cálculo, aqui são os valores experimentais. Considerando o cálculo teórico, o primeiro, né, para grupo oxo, a aproximação dá valor 1 próximo, que é próximo de 2,1, tá, beleza? Não tem os demais aqui, tem... Esse daqui já é um outro derivado de fósforo. Não tem os demais aqui, mas você calcula e vê se aproxima desse aqui, ó, tá certo? E analisa aí. Qualquer coisa a gente faz na próxima aula síncrona, os cálculos para ver se está batendo com os valores experimentais. Uma espécie aqui que apareceu é o dióxido de cloro, hidrato de dióxido de cloro. É uma espécie fora daquela nossa sequência de HClO4 até HClO.
do perclórico até o hipocloroso, tá certo? Então essa espécie aqui tá um pouco fora daquela série que a gente vê dos ácidos de cloro. Bom, então um importante aqui, um ácido importante é o ácido carbônico. Por quê? Porque ele é do tampão do sangue. Então o pK1 dele é igual a 6,4 da tabela 4.1. Pode olhar ela lá, 4.1. Vamos lá, né? Só para a gente saber usar aqui a tabela. Do ácido carbônico, que tabela é importante usar, né? Que tabela, gráfico, isso tudo é importante. Ácido carbônico é 6,37 da primeira desprotonação dele. Ele indo para ácido carbônico e indo para bicarbonato, o monohidrogênio carbonato, 6,37. Então aqui 6,37, né, 6,4, aproximando, vou colocar 37 porque nós pegamos a tabela, então deixar um valor bem exato. Pela aproximação de Pauli, aí o ácido carbônico, ele tem um grupo óxido, então é 8 menos 5P, não é? 8 menos 5P, então 8 menos 5, P igual a 1, então vai dar próximo de 3, o pK1 aqui dele, tá certo? Aqui não respeitou, por quê? Porque é uma anomalia. O ácido carbônico, ele não é obtido assim ele sendo ionizável na água. Antes dele tem a espécie dióxido de carbono, que é um gás. Então o que se considera a espécie ácido carbônico, ela é advinda do do dióxido de carbono dissolvido na água, que é isso aqui, ó. E somente 1% dessa dissociação ocorre. Então o dióxido de carbono, uma vez que ele se difunde na água, ele reage com água formando o ácido carbônico, que na verdade é o OC2-hidroxilas, e esse valor aqui é próximo de 3,6, e esse valor aqui real, experimental, está batendo com a aproximação com o previsto de Pauli, tá certo? Considerando somente 1% de dissociação. É um cálculo que faria lá em química analítica, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Porque esse daqui não considerou esse 1% de dissociação do gás carbônico. Porque o ácido carbônico, como se diz, ele não é um ácido direto, né? Seria ele vindo de uma dissolução prévia de um gás. E esse gás só dissolve 1%. Aqui seria uma anomalia, né, da regra de Pauli. Outra anomalia é o ácido sulfuroso. Experimentalmente, ele é 1,8 experimentalmente. Agora se você calcular pelo cálculo lá de aproximação de Pauli, vai ser um grupo óxido. Então vai ser quanto? Vai ser 8 menos 5 vezes 1 vai dar 3. E na verdade é 1,8, tá certo? O experimental aí, porque nesse caso aqui é porque tem a dissolução do dióxido de enxofre, né? Que é pequena, da ordem de 10 a menos 9, e ainda também envolve outros íons, como além do monohidrogênio sulfato, envolve o S2O5 2-. Aí ele sai um pouco ele sai da regra lá, tá certo? Da regra de Pauli. Bom, aqui você tem então outros exercícios para ver sobre a regra de Pauli. Aqui no caso é um exercício com resposta, tá certo? Então você pode muito bem pegar esses exemplos aqui e fazer os cálculos para ir treinando, tá certo? De cada um deles, desses aqui, comparar, e claro também esses daqui da tabela, que são valores experimentais, você calcular a aproximação de Pauli para ver se aproxima dos valores experimentais aqui.
Tá, beleza? Então, esse já é a aproximação de Pauli. E esse daqui é um exercício resolvido, justamente do ácido fosfórico, que é um exemplo muito bom, né? E aqui testar sua compreensão com, com outras espécies também de ácido fosfórico, tá, beleza? Pra você calcular, tudo pela regra de Pauli, tá bom? Bom, outro ponto são os óxidos anidros. Os óxidos anidros, você tem, de modo geral, aqui, os óxidos, eles formam, é, é bem característico, né? Os óxidos metálicos, eles tendem a formar bases. Já os semimetais, os não metálicos, formam ácido. Então aqui você tem dicloro, nitrogênio, fósforo, carbono, vários ácidos desses semimetais, desses não metais. Já aqui você tem hidróxido de ferro, hidróxido de sódio, hidróxido de grupo 1A, metais de transição, todos estão aqui. E os anfóteros estão aqui, ó. Por exemplo, alumínio, né? O alumínio, ele é anfótero. Então aqui, geralmente os metais formam óxidos básicos e os não metais formam óxidos ácidos. Isso é ponto, né? E de modo geral, esses dois extremos aqui ocorrem. E os anfóteros, você tem alumínio. O alumínio, essa reação, dependendo do autor, né, ela pode ser dada alumínio e meio alcalino, formando íon aluminato e tal. Aqui no caso pegou o óxido, que é da bauxita, né? A bauxita, né, o óxido de alumínio reagindo com ácido, formando a hexa-aqua alumínio 3. Já a espécie bauxita, óxido de alumínio, reagindo com base, vai formar o tetrahidroxo alumínio 3 também, carga 3, tá, beleza? Então a espécie Al2O3 pode formar e reagir tanto quanto ácido, meio ácido como meio base. Por isso que ele é anfótero, tá bom? Uma outra questão aqui, então aqui está mais uma outra tabela, tá igual essa daqui na verdade, né? Óxido ácido, você tem aqui o dióxido de carbono que dissolve na água, já vimos, e aqui a fórmula melhor de se usar, ele sendo ionizado na água, formando bicarbonato e doando H+ para a água, formando o hidrônio. E um óxido básico é um óxido de bário, por exemplo, né, reagindo com água, formando o respectivo hidróxido de bário, no caso aqui ionizável, tá, beleza? Aqui você tem a estrutura do óxido de silício, que é a que está no vidro, né? O silício expande o octeto, então ele usa o orbital D para formar essas ligações aqui com o oxigênio, tá certo? E aqui um exercício sobre óxidos ácidos relacionado com eles chamam aqui de marcha analítica, né, de você identificar ou você separar as espécies catiônicas numa amostra qualquer, tá certo? Então aí isso aqui é um exercício resolvido. Seria melhor, isso aqui é bom quando se for aplicar lá na analítica. Dê uma olhada nele aqui. Claro, com o livro-texto você ia verificar essas certas condições que ele está fazendo aqui, certas reações, para você analisar, tá certo? Por exemplo, quando adiciona peróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio. Mas tenta ler e entender qualquer coisa na aula síncrona, a gente resolve aí, porque vai ser útil para você quando fizer química analítica qualitativa, por exemplo, né? Mas lá, vamos analisar aqui do ponto de vista inorgânico. Bom, ácidos de Lewis. Ácidos de Lewis é o nosso próximo ponto. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente seguir daqui a pouco.